Cara, já imaginou perder tudo? Só porque entregou sua alma para um jogo que parecia inocente? Já imaginou apostar sua própria família? Hoje eu vou te contar o caso sombrio da família Espanha e de como um simples baralho abriu as portas do inferno. O protagonista dessa história é Adriel Espanha, um homem jovem, trabalhador, pai de 3 crianças. Ele era coordenador de transporte no interior de São Paulo e vivia uma vida simples e tranquila. Sua esposa, Letícia, linda e elegante, sonhava em ser aceita pelos ricos da região. E eles tinham 3 filhos. Eugênio, o mais velho, responsável demais para o tamanho dele. Fernando, o do meio, risonho e sensível. E a pequena Barcelona, a princesinha da casa. Eles eram felizes, ou pelo menos tentavam ser. Um dia, Letícia quis entrar num clube famoso da cidade. Mas eles foram rejeitados. Sim, rejeitados. A mulher ficou arrasada, sentindo a humilhação bater na porta. E aí começou a pressionar o Adriel: você precisa ganhar mais. A gente precisa subir na vida. Eu não posso continuar sendo tratada como uma ninguém. Adriel, para agradar a esposa, largou o emprego estável e resolveu abrir uma casa de shows, um negócio bem arriscado. E adivinha, não deu certo. Uma noite solitária, mexendo no estoque abandonado da casa de shows, Adriel achou uma caixa antiga, cheia de poeira. Dentro, um baralho preto com símbolos que ele nunca tinha visto na vida. O toque daquelas cartas dava um arrepio na espinha, mas Adriel sentiu uma vontade louca de jogar, como se algo estivesse chamando o nome dele. Nos dias seguintes ele começou a apostar e a ganhar de todos. Golpistas, amadores, veteranos, ninguém conseguia bater o Adriel e quanto mais ele ganhava, mais ele queria apostar. O novo talento de Adriel correu longe, até que ele foi parar num cassino nativo americano, daqueles bem escondidos, proibidos, onde só entra quem sabe o risco que está correndo. Lá, ele destruiu todo mundo na mesa, os jogadores começaram a se afastar, e os chefes do lugar ficaram desconfiados. Foi aí que apareceu Anu, o dono do cassino, um homem de uns 40 anos, firme, experiente, com um olhar que parecia atravessar a alma. Ele mandou revistar Adriel e tiraram o baralho do bolso dele. Anu empalideceu e disse: esse é o baralho da morte. Ele dá sorte, mas cobra o preço com sangue. Ele vai levar aqueles que você mais ama. Adriel riu, chamou o homem de louco e saiu de lá, jurando nunca mais voltar. Mas ele continuou apostando, ganhando, crescendo e se afundando cada vez mais. Com o dinheiro das apostas, a família se mudou para uma mansão. A vida mudou completamente. Letícia finalmente conseguiu entrar no clube. Os filhos viviam como reis, mas Adriel não era mais o mesmo. Ele começou a ouvir barulhos dentro do baralho, como se as cartas sussurrassem. Começou a ver sombras, a ter pesadelos em pé, a acordar gritando, a se enxergar no espelho com outro rosto. A agressividade tomou conta. Aquele pai amoroso virou um estranho, um monstro calado, paranoico, violento. Letícia tentou conversar. Os filhos tinham medo. O lar que antes era cheio de risadas virou um campo minado. E o baralho estava sempre ali, no bolso dele, na mesa, debaixo do travesseiro, como se estivesse vivo. Numa noite de tempestade, Adriel chegou em casa transtornado. Dizia que eles estavam vindo cobrar, que o baralho queria o pagamento, que precisava proteger a família, mas a verdade é que a família precisava ser protegida dele. Adriel surtou, as cartas começaram a cair do bolso dele sozinhas. Elas se espalhavam pelo chão, viravam uma por uma, todas mostrando a mesma figura, a morte. Ele ouviu risadas, ouviu passos, ouviu vozes chamando o seu nome. E então, num ataque de loucura absoluta, Adriel destruiu tudo o que ele tinha de mais precioso. O baralho tinha cobrado seu preço. E quando os policiais chegaram, encontraram Adriel sentado no chão, rindo, rodeado por cartas ensanguentadas, repetindo a mesma frase: eu só queria ser alguém. Só isso. O baralho desapareceu. Nunca mais foi encontrado. E aí, me fala, o que você faria se encontrasse um baralho daqueles? Você acredita em objetos amaldiçoados? Acredita que a ambição pode abrir portas para forças que a gente não entende? E no lugar do Adriel, o que você teria feito? E no lugar da Letícia, das crianças? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber o que você pensa. Curte, compartilha, manda esse vídeo para os teus amigos e segue a gente para mais histórias sombrias aqui. Até a próxima. E cuidado,
Algumas cartas nunca deviam ser tocadas.